significa Isaías 17? Comentário do capítulo. Este capítulo é outra profecia do Senhor a respeito de uma das nações que cercavam Israel. Aqui Isaías se concentra em um tempo anterior, em comparação aos eventos dos oráculos anteriores. A profecia faz a transição de Damasco e se torna sobre o julgamento de Deus e a salvação de Israel. Síria, também conhecida como Aram, fica ao norte e leste de Israel. Damasco foi e continua sendo a capital da Síria. Esta importante cidade teve uma longa história de conflito com o povo de Deus ao longo das gerações. 2 Reis capítulo 5 versículo 1. Isaías começa sem rodeios dizendo que a cidade se tornará um monte de ruínas. Ele afirma que outro grupo de cidades mais ao sul ficará completamente deserto. Isaías capítulo 17 versículos 1 e 2. Então Isaías acrescenta que Efraim compartilhará a ruína de Damasco. Efraim era outro nome para a nação de Israel composta pelas 10 tribos do norte do povo de Deus. Eles fizeram uma aliança com a Síria para resistir aos próximos ataques dos assírios. Este oráculo foi cumprido em 732 a.C., quando os assírios destruíram Damasco e grande parte de Israel. Este ataque matou e eventualmente deportou a maioria da população de ambas as nações. Isaías capítulo 17 versículo 3. Isaías escreve que Israel não será mais capaz de se defender. Da mesma forma, Damasco deixará de ser um reino após ser reivindicado pelos assírios. Os sobreviventes deixados para trás na Síria terão a mesma glória que o remanescente daqueles deixados em Israel, praticamente nada. O Israel outrora próspero será tão rebaixado que parecerá uma pessoa saudável definhando com a doença. A nação será como as pessoas pobres que sobrevivem com as espigas deixadas para trás como caridade quando o trigo e as azeitonas são colhidos em Israel. Isaías capítulo 17 versículos 4 ao 6. Finalmente, o frágil remanescente de Israel olhará para seu Criador, o Senhor Deus, em vez de para ídolos. Entendendo que seus falsos deuses não os salvaram, os humilhados e quebrados na terra se voltarão para o Santo de Israel. Eles pararão de usar falsos altares, incenso e deuses pagãos da fertilidade como Axerim. As cidades fortes de Israel e Síria ficarão tão desertas quanto os lugares altos de adoração cananeia quando Israel chegou à terra pela primeira vez. Quando o povo de Deus chegou pela primeira vez, eles destruíram esses lugares de adoração a deuses falsos. Êxodo capítulo 34 versículos 13 e 14. Israel, no entanto, eventualmente se voltou e adorou esses mesmos deuses cananeus. Juízes capítulo 2 versículos 1 ao 3. Eles se esqueceram do Deus de sua salvação. Eles falharam em lembrar quem era a fonte de seu abrigo. Isaías capítulo 17 versículos 7 ao 9. Isaías compara a idolatria de Israel a alguém que se dedica a plantar e cultivar cuidadosamente a videira de um estranho para fornecer comida para si mesmo. Ele cuida da videira durante todo o caminho até o estágio de floração, mas nunca obtém uma colheita. Isso é a mesma coisa que adorar deuses falsos. Não há retorno além da tristeza e da dor. Isaías capítulo 17 versículos 10 e 11. O rugido das nações inimigas que se aproximam é como uma tempestade violenta assolando o mar. É aterrorizante, e todos em seu caminho sabem que precisam de abrigo. O Senhor quer que Israel confie nele como esse abrigo. Ele é aquele que faz as nações correrem com uma única repreensão. Ele se torna uma tempestade ainda mais aterrorizante, afugentando os inimigos de seu povo como pó diante de um vento forte. Isaías capítulo 17 versículos 12 ao 14. Contexto do verso.
Isaías capítulo 17 versículos 1 ao 14 começa como uma profecia da destruição de Damasco, a capital da Síria. Israel quase será exterminado junto com ela. Os sobreviventes de ambas as nações viverão de restos. O remanescente de Israel finalmente buscará ajuda em seu Criador em vez de orar a falsos ídolos. Este remanescente experimentará tristeza e dor porque se esqueceram do Deus de sua salvação. Ainda assim, o Senhor Deus tem o poder de afastar os inimigos como poeira contra um vento forte. Resumo do capítulo. O que começa como um oráculo contra Damasco se torna uma descrição das consequências da infidelidade de Israel, bem como da capacidade do Senhor de salvá-los. Damasco se tornará um monte de ruínas. Efraim será quase destruído junto com ela. A glória de ambos será desperdiçada como um homem outrora saudável morrendo de fome e vivendo de restos. Finalmente Israel olhará para seu Criador em vez de ídolos que eles fizeram com suas mãos. Eles se esqueceram do Deus de sua salvação, aquele que pode afugentar as tempestades das nações inimigas. Contexto do capítulo. Capítulos anteriores incluíam profecias contra várias nações como a Síria, Babilônia e Moabe. Isaías capítulo 13 versículo 16. O capítulo começa como outro oráculo contra um dos vizinhos hostis de Israel. No entanto, este é definido muito antes no tempo. Damasco se tornará ruínas e Israel será quase exterminado junto com ela. Os sobreviventes juntarão restos apenas para sobreviver. O remanescente em Israel finalmente olhará para seu Criador em busca de ajuda em vez de ídolos. Ainda assim, o Senhor pode expulsar as nações rugidoras que vieram contra Israel. Outros oráculos seguem, começando com uma profecia sobre Cuxi, Isaías capítulo 18. Resumo do livro. Isaías está entre os livros proféticos mais importantes de toda a Bíblia. O primeiro segmento detalha o julgamento iminente de Deus contra os povos antigos pelo pecado e idolatria, Isaías capítulos 1 ao 35. A segunda parte de Isaías explica brevemente um ataque fracassado a Jerusalém durante o governo de Ezequias, Isaías capítulos 36 ao 39. Os capítulos finais prevêem o resgate de Israel do cativeiro babilônico, Isaías capítulos 40 ao 48, o Messias prometido, Isaías capítulos 49 ao 57, e a glória final de Jerusalém e do povo de Deus, Isaías capítulo 58 ao 66.